Vamos lá então? Abra sua Bíblia então, lá em Ruth, né? Ruth, capítulo 1, são 22 versículos apenas, né? Bem curtinho, tá? E vamos conhecer um pouquinho da história, né? Dessa família, porque é a história de uma família. O capítulo 1, você vai perceber que aparentemente, né? Não só aparentemente, é bem trágico, é uma história bem trágica, tá? Mas a gente vai ver que, ao mesmo tempo que ela é trágica, ela é real. Acontece todos os dias na vida de muitas pessoas, tá? Todos estão passíveis, né, de passar por situações transitórias, difíceis e de intempéries, né? Agora, é muito importante sabermos como agirmos mediante a todas essas circunstâncias, né? Então, eu quero que você esteja aí muito conectado com a gente. Vamos lá, então? Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. É a história, gente, é a história, né, de uma família, tá? E eu quero apontar aqui o que? A importância da gente tentar se localizar no tempo e espaço. Tirou o chão dela, né? Tirou o chão dela. O que nos ajuda a entender um pouquinho aqui é o seguinte: verso 1 fala assim: na época dos juízes houve fome na terra. Então, o que estava acontecendo? Porque na época dos juízes, não era a época onde tinha reis em Israel. Então, observe que esse período aqui não é o período do rei Davi, não é o período de Saul, não havia rei ainda. Tá? Então, os juízes, né, que é lá o Sansão, a Débora, né, se você lá leu o livro de Juízes, né, eles que faziam o governo. Tá? E o que estava acontecendo sobre a terra? A Bíblia fala assim que houve fome. Tá? E agora começa a contar a história dessa família, né, que era uma família de Belém. Tá? O nome do esposo, né, do cabeça aqui do marido, era Elimeleque, né, da sua esposa Noemi. Tinha 2 filhos, tá? O Malom e o Quilion. Tá? Mas por causa desta fome, então agora eles vão ali para... Eles decidem sair. Nas terras de Moabe, ficar um tempo ali por causa da fome. O que eu preciso chamar a tua atenção, e é importante como conhecimento de agregar. Onde eles estavam é Belém. Belém era conhecido como a casa do pão, porque era um local de muita provisão. Sabe assim, de muita provisão. Não era à toa que se chamava a casa do pão. Mas então observe que era um local que era conhecido como um lugar de provisão, porém passava de momentos difíceis. Isso significa que todos nós podemos passar momentos difíceis, todas as cidades, todos os lugares, que às vezes até são lugares assim produtivos, também tem os seus tempos, né? Os seus tempos difíceis. Tá? E esse homem chamado Elimeleque, ele tem que tomar uma atitude. E a atitude que ele tomou, né? A gente vai... não vamos questionar que isso foi certo ou errada, né? Talvez, é claro, né? A gente vai julgar isso sim, daqui a pouquinho. Mas ele toma a atitude de sair de Belém. E ele vai para uma outra cidade, que é a cidade dos Moabitas. E aqui, o que você precisa saber acerca disso? Os Moabitas, pastor, quem eram os Moabitas? Da onde surgiram os Moabitas? Qual a origem dos Moabitas? Os Moabitas descenderam lá do incesto de Ló com as filhas. O povo Moabita, que eles começaram... Lembra da história de Ló? Da esposa de Ló, que olhou para trás, virou estátua de sal, daí ficou só Ló e as 2 filhas. Então, a Bíblia fala assim que as filhas um dia embebedam o seu pai, têm relações com o seu pai e geram filhos do seu pai, né? Isso foi um incesto, né? É algo terrível, né? E desse relacionamento surgiu os Moabitas, né? Que são esses povos que sempre trouxeram problemas. Sempre, né? Sempre que se fala dos Moabitas, sempre está no contexto de eles não serviam a Deus, Israel, ao contrário, eles tinham o Deus deles, né? Que eles cultuavam os deuses deles, inclusive faziam sacrifícios humanos para esse Deus, tá? As mulheres moabitas, elas eram conhecidas como feiticeiras, né? Então, vocês imaginam que aqui depois você vê no contexto aqui que os filhos de Noemi, né, e do Elimeleque, eles vão casar com moabitas. Então, olha só que já
as divergências culturais e de credo, de religião, né? É como, por exemplo, você cristão, né, casando com alguém que vive numa cultura totalmente contrária ao cristianismo, né? Sem citar nenhum modo, contrário ao cristianismo. Então, olha que essa decisão dele sair de Belém trouxe consequências muito grandes. Por isso que você tem que tomar decisão, e eu digo assim, todos nós temos que tomar decisão na vida da gente em momentos difíceis, tipo de pandemia, tá? Mas aí que a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que buscar em Deus. Porque se a gente simplesmente, né, olhar com os nossos olhos, onde que tem comida e eu vou para lá, às vezes a gente pode estar entrando numa tremenda enrascada, no engodo de Satanás, uma tremenda armadilha, que aparentemente foi o que aconteceu aqui. E parecia bom. Parecia bom, mas olha o que acontece na sequência, né? Você viu que ela agora então perdeu o marido, né? E agora os dois perde filhos. os 2 filhos. Fica Noemi, viúva, e agora com 2 E era bom moabitas. frisar também, né, pastor, porque naquela época era muito diferente de hoje, né, para a mulher. Sim, Né, sim. porque a mulher viúva, hoje em dia, já fica sem chão quando não tem o sacerdote em casa. Naquela época, então, quando as mulheres não eram consideradas, né, mulheres não tinham voz. Elas simplesmente ficavam obsoletas, né, porque... E elas teriam que ser cuidadas, no caso, pelos seus filhos. Como ela tinha perdido pelos os filhos também, perdeu os filhos também, quem vai cuidar dela? só sobrava um caminho, irmãos. A Não é como prostituição... hoje, né? Tipo assim, puxa vida, tô nessa condição aí, então agora eu vou trabalhar. Assim, naquela época não tinha isso. Não. Então sobrava para elas o quê? Tinha. A prostituição ou viver de esmolas. Né? É o que sobrava. E agora não era só Esse Noemi, era Noemi e agora as duas noras dela. noras, né? Duas noras. No mesmo estado de viuvez, ok? Vamos lá. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Observe que aqui o texto revela o seguinte. Ela ficou sabendo que aqueles que ficaram foram alimentados. Que Deus deu socorro. Deus deu socorro. Isso que a gente precisa saber, gente. Às vezes, todos nós podemos enfrentar situações difíceis. Vir sobre nós estações difíceis. Agora, não esqueça que Deus está olhando para você. A gente vê aqui claramente aqui que, né, ela vê posteriormente, né, o que Deus fez. E Deus vem ao socorro do seu povo. Ela fica sabendo disso e decide voltar. Puxa vida. Quem sabe se eles tivessem ficado lá esperando, estariam todos lá juntos. Exatamente. Né? Mas não, decidiram sair. Porque a palavra não revela a maneira que ele morreu, né? Não, e nem o porquê. Mas, vamos lá. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra do Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui o que a gente vê? A gente vê, então ela, após saber a notícia, que era melhor estar na casa do pão, em Belém, pelo menos estava tendo comida lá, resolve voltar. Só que quando eles partem, ela olha para as 2 nós e fala assim... interessante que ela chama de filhas. Aqui eu queria chamar a tua atenção. Mostrava, né, o apreço, o cuidado, o carinho que elas tinham. E ela fala assim, olha, não é justo que vocês passem por isso. Ela fala assim, volte para a casa dos seus pais, né? Vocês podem arrumar outros maridos. Isso. Né? Daí ela fala assim, ó, porque... eu não posso mais gerar novos conforme a lei, filhos. que era a lei do levirato, ela teria que... A Noemi teria que casar de novo, ter um filho, esse filho crescer para poder casar com essas viúvas, né? E gerar filhos nela. Então ela falou assim, não vai dar tempo, né? Vocês não vão ficar esperando, né? Então é melhor que vocês voltem para casa dos seus pais. Tenham outros maridos. Tenham outro marido, construam a vida de vocês, marido, né? tá? E aqui que a gente começa a ver o quê? Um contexto assim de muito apego entre elas, porque a princípio ninguém quer largar de ninguém aqui, né? Você vê o carinho de Noemi por elas e delas por Noemi, tá?
E a gente começa então aqui a perceber que elas não querem, né, deixar a Noemi, mas mesmo agora a gente vai ver o quê? Então uma insistência, né, da Noemi, você vai ver agora na sequência, que a Noemi, ela insiste e uma delas decide então voltar para casa dos pais e a outra continuar com Noemi, tá ok? Vamos lá. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Observe que aqui ela fala, está voltando para o seu povo e para o E para seu o seu Deus. Deus com D minúsculo. Então entenda o seguinte, Um D minúsculo. essas noras, elas tinham deixado o povo delas, elas tinham deixado o Deus delas. Elas tinham vindo, né, se tornaram israelitas e estavam cultuando ao Deus verdadeiro. Então assim, E aqui Orfa está voltando para o Deus dela. ó, tá voltando. Também. Né? É o que o texto Mas diz. Noemi se recusa, né? A gente vai ver que Ruth se recusa a tomar o mesmo Que é o 16. o caminho. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O que a gente vê aqui? Gente, Uma aliança, né? E a gente vê assim, uma coisa se elas tivessem ligado, vamos supor, por uma herança. Vamos supor, a sogra tem dinheiro. Aí, Agora, não tinha gente, nada. o que ligava elas? Nada a não ser o amor. Porque assim, Noemi estava indo com uma mão na frente e outra atrás, voltando embora, sem saber o destino dela quando retornar. A Ruth, na verdade, estava sendo dada a ela a oportunidade seguinte: vai para casa dos seus pais, recomeça a sua vida. Eu sou uma, como é que fala assim? Eu sou um investimento que já não deu certo, né? Você vai ficar comigo, você vai. E agora, porque a gente vê tanta coisa agora na Ruth, né? Primeiro, quando ela declara: o seu Deus será o meu Deus, quer dizer, um amor de Ruth. E às vezes a gente tenta aquela coisa assim, né, pastora? Por exemplo, assim, a da sogra e da nora, né? Porque tem aquelas brincadeiras de sogra e nora, né? E a gente vê, meu Deus, que amor é esse? Que esta nora não quer se apartar da sogra. Gente, que amor é esse? Tá? Que essa menina, né? Ela não pensou em recomeçar a vida dela, ela não pensou... ela não sabia se ela ia ter para comer ou não, quem que ia cuidar delas. Ela tinha oportunidade, eu quero chamar a atenção que a Ruth tinha oportunidade de ir para casa dos pais, ser cuidada pelos pais, arrumar outro marido. A sua sogra estava abençoando elas, e ela decide não. Agora, aqui a questão é por quê? Meu Deus, o que ligava elas tão fortemente, tá? A ponto dessa Ruth, que nem israelita não era, era uma moabita, tá? Ter essa ligação tão forte com Noemi. Então aqui que eu quero chamar a tua atenção, porque assim, a gente viu que um laço de amor, né? Uma coisa assim muito forte, tá? Ela disposta a morrer, ela fala assim: aonde, né? Você morreu, eu também quero estar ali junto. Se tiver... Com certeza Noemi foi muito boa para elas, né? E vice-versa, né? E a gente vai ver Deus honrando isso de uma maneira muito, muito forte, gente, muito forte mesmo. Mas vamos lá. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, olha só, Que né? maneira difícil de encarar, né? Um retorno, né? Ó, como é difícil. Voltar. A cidade sentiu o impacto do retorno dela, né? Você vê que já houve um burburinho, né? Olha lá, Noemi. Né? Ela, Não, aquela que saiu com o marido, os 2 filhos, agora está... a gente vê ela dizendo assim: não me chame de Noemi, porque eu saí daqui abençoada, mas estou tornando extremamente, né? Pobre, sem nada, né? Sem os filhos, sem recursos, sem saber o que vai ser da minha vida. Então, a gente vê aqui o quê? Ela, de certa forma, até colocando a responsabilidade em Deus. Você vê, ela fala assim: olha, Deus fez isso. Ela né? fala que ele se voltou contra mim.
Ela disse. De certa forma, queridos, o que a gente pode dizer acerca disso? Tá? A Bíblia fala assim Senhor que nenhum colocou-se fio... contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Isso. É dessa A Bíblia forma fala que ela nenhum estava fio do vendo. nosso cabelo cai se não for da vontade de Deus. Então, dizer que Deus não tinha nada com isso, não podemos falar isso. Dizer que isso foi o diabo que fez, não foi Deus, também não podemos. Tá? Eu digo para você, se ela não está errada de falar assim, Deus fez porque Deus permitiu. Agora, o que nós devemos saber é o seguinte, Deus permitiu por quê? Será que Deus não permitiu isso justamente para corrigir a vida delas, no que se diz respeito, assim, eles estavam onde Deus tinha colocado eles, foram para um lugar onde Deus não mandou eles, né? Tá? E Deus tinha um plano e propósito na vida deles. Porque quando você não conhece a história, pastora, tá? Você não entende. Agora, quando você conhece lá na frente, quando você vou contar um detalhe aqui muito importante, e você conhece que através deste relacionamento, dessa moça chamada Ruth, tá? Dela passou a descendência de Jesus. Ou seja, se ela não volta para Belém, como é que Jesus viria? Jesus, irmãos, na linha genealógica de Jesus... Aparece Ruth. Aparece Ruth. Detalhe, uma moabita. Né? Outra coisa que a gente chama atenção, né? Às vezes a gente acha assim, eu sou o povo de Deus, Deus não vai usar mais ninguém que não seja... A gente vê Deus usando uma moabita para fazer parte Ele usa o improvável, né? da genealogia de Jesus. Ele usa o né? improvável. Isso é graça de Deus, isso é favor de Deus. Tá? Enfim, queridos. Então a gente vê agora elas retornando, tá? Uma situação bem triste, né? Bem humilhante, mas as duas juntas. As duas juntas. Noemi dizendo, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque hoje eu sou uma mulher amarga da vida, porque minha vida foi destroçada. Né? Mas sim, estamos aqui. Né? O Senhor nos tirou abençoado e estamos nos voltando extremamente humilhados. Tá? E o capítulo 1 encerra assim, desta forma, com esse cenário, tá? Aparentemente triste, né? Triste do lado que tudo que aconteceu na vida de Noemi, tudo que aconteceu na vida de Ruth, dessa família, né? Por outro lado agora, a partir de amanhã nós vamos ver assim, o que Deus então vai promover através de tudo isso. Porque é como assim, se Deus estivesse então trazendo eles para o local de origem para recomeçar. Agora vai iniciar um recomeço na vida delas. E é isso que eu quero que você entenda, porque às vezes as tragédias, né, os problemas que se levantam, às vezes nada mais é, irmãos, do que Deus colocando a gente no lugar certo, reposicionando, reposicionando. Onde talvez a gente nunca deveria ter saído. Tá? Então tem coisas, perdi o emprego, puxa, para nós parece o fim do mundo, né? E às vezes é Deus falando reposicionando, falando assim, você teve que perder aqui para mim levar você de volta, né? Quantas pessoas, né, pastor, perdem o emprego e voltam para a igreja? Enquanto está empregado, irmãos, não lembra de Deus, não lembra de Jesus. Né? Não Perdeu dá tempo, o emprego, né? corre para a igreja. Ai, meu Deus, agora preciso de Deus. Né? Você vê, é um reposicionamento. Porque a gente não tem que colocar Deus em primeiro lugar e depois as demais coisas. Tá? Então, é importante a gente entender isso, ver como Deus sempre se moveu em toda a história. Deus se move... Agora, não é porque Deus é mau. Não, Deus está trazendo, né, a gente de volta para Ele. Né? Para os propósitos dele. Né? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Observe, volto a reforçar. Se Deus não traz elas de volta, você vê que Deus precisou. Vamos falar assim, que morresse o marido, que morresse os dois filhos. Tá? Detalhe, irmãos, se os filhos dessa mulher tivessem vivo, talvez a Ruth e a órfã teria filho com ele, e Jesus ia vir de que descendência? Porque Jesus veio da descendência de Ruth depois com Boaz, que foi o remidor. Então, enfim, você vai ver isso na sequência do livro. Tá? Então, assim, tinha propósito de Deus, é isso que a gente tem que entender. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele está no controle, Ele precisa corrigir as nossas incoerências. Ele corrige a rota, né? Corrige a rota. Né? Então, Ele sempre vai... Então, talvez aquilo que para você hoje aos olhos dela, é uma desgraça... que, né? Às vezes, aquilo que para você hoje é uma desgraça, para Deus Ele está apenas corrigindo. Aguarde. A rota na sua vida, aguarde. Né? Mas esteja pronto, esse livro vai mexer muito com você, e eu tenho certeza que os próximos capítulos vão muito gostoso. mexer muito com o teu coração. O agir de Deus, né? E você vai ser provado no que se diz respeito ao amor e à fidelidade. E por que ela voltou? Porque ela ouviu falar que Deus estava com o pessoal que ficou. Exatamente. Que Deus cuidou, Deus proveu quem ficou. Ok? É isso aí, pastor.